Fala aí, turma do oitavo, de boa com vocês? Então, eu estou fazendo esse vídeo das atividades complementares da semana 1 do PET 1, tá? Então, vamos lá. Explique o significado do termo isolante térmico. Na verdade, o termo isolante térmico, ele significa mau condutor de calor, tá? Na verdade, a gente não tem uma matéria que seja isolante, tá? A gente tem matérias que conduzem menos calor do que outras, tá? Então, na verdade, a gente pode colocar como significado de isolante térmico uma matéria que seja má condutora de calor, tá? Aí pode ser condutor de calor ou de eletricidade, tá? Então, os isolantes, eles são mal condutores de energia. Pode ser energia elétrica ou pode ser energia térmica, ok? Vamos para a questão número 2 aí. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura, tá? É a energia que se transmite de um corpo para o outro em virtude de uma diferença de temperatura. Isso não é temperatura, isso é calor, tá? O calor que é uma energia que passa de um corpo para o outro. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitada essas partículas de um corpo, menor a sua temperatura. Pelo contrário, né? Então essa aí também está descartada. Energia térmica em trânsito. Temperatura, a gente não consegue transferir temperatura, a gente consegue transferir calor de um corpo para o outro. Tá? É uma forma de calor? Não. Letra E. É uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitada essas partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então, essa aí é a nossa opção correta. Então, a gente marca aqui, ó, letra E, opção correta. E aí, vamos para a questão número 3. O que acontece com a temperatura de um café quente e de um refrigerante gelado quando são deixados no ambiente? Então, o ar ele também é considerado um corpo, tá? Porque ele é formado, né? O ar também é matéria, ele é formado por átomos, moléculas, né? Então, o átomo também é matéria. Se ele também é matéria, então ele também é um corpo. Tá? O calor ele sempre passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, um café quente ele vai ceder calor para o ar. Então, ele vai resfriar, ele vai perder, a sua temperatura vai diminuir porque ele vai perder energia. O refrigerante gelado, ele, ao contrário do café, ele vai ganhar calor, ele vai ganhar energia, então a sua temperatura vai subir. Tá? Subir quanto? Subir até a temperatura do ambiente, porque aí a gente fala que eles chegam no que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? Então o café resfria até a temperatura ambiente, que normalmente é 23 graus Celsius. Tá? Então pode variar de acordo com a faixa do horário do dia, da posição da sua casa na cidade, posição do seu país no hemisfério, né? Então isso aí vai variar um pouco. Mas normalmente a gente fala 23 graus Celsius. Então o café ele resfria até 23 graus Celsius e o que é a temperatura ambiente, né? Então ele vai atingir o equilíbrio térmico com a temperatura ambiente e o refrigerante gelado aumenta a sua temperatura até a temperatura ambiente. Então eles entram em equilíbrio térmico, ok? Número 4. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema? Não. É uma forma de energia contida nos sistemas? Sim, né? É uma energia de trânsito de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Opa, essa é legal. É a forma de energia superabundante nos corpos quentes? Não. É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o corpo mais quente, tá? Na verdade, vai do corpo mais quente, né? Que o mais quente ele vai ter maior temperatura, né? Então, vai do corpo mais quente, de maior temperatura, para o corpo mais frio, de menor temperatura, tá?
Então a gente consegue passar calor para o corpo, de um corpo para o outro. Então a letra C, né, é uma energia de trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então a gente vai marcar aqui, abre aqui meu pincel, a gente vai marcar aqui a letra C. É uma energia de trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura. Ok? Galera, um abraço a todos e falou!